sou capaz de perder a voz numa discussão no telefone e não perder fazendo 3 shows seguidos na mesma noite. Então a gente mexe com a alma, é o que os americanos falam de soul, né? Tanto que tem um gênero musical americano chamado soul, não é? Então, assim, é um exercício de emoção, de controle também da emoção, porque eu também não posso, ao mesmo tempo que eu tenho que lidar com ela, eu não posso subir, por exemplo, como num show no Rock in Rio com 200 mil pessoas e deixar aquilo me eletrocutar. Começa agora Quem Somos Nós? O programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Boa noite, começa agora o Quem Somos Nós, um programa para quem tem prazer em conhecer. Toda segunda uma nova conversa sobre a natureza humana com alguém que pode nos trazer um olhar interessante sobre nós mesmos. Você pode ouvir todas as mais de 100 conversas que já foram ao ar no podcast ou acesse Território Eldorado, Casa do Saber ou quemsomosnós.com.br. Para finalizar a série dos sucessos da música dos anos 70 até 90, hoje nós vamos conversar com outra figura lendária dos anos 80, o punk, roqueiro, produtor, polemista, Marcos Valadão, ou Nazi. Boa noite, Nazi. Boa noite, é um prazer estar aqui com os ouvintes da Eldorado. Quem é você? Eu sou um paulistano de 53 anos, nasci no Bexiga, quase fui historiador, quando larguei a USP em 1981 para montar uma banda chamada Ira. Então, uma pergunta tão profunda como essa, eu diria que eu sou um cantor. Nazi por quê? Quando existe uma dupla... exatamente. Você não parece tão nazi. Não, muito pelo contrário. Eu sou um macumbeiro filiado a um partido de esquerda. Então, tem alguma coisa errada. Não, a verdade é o seguinte, o Ira e esse meu apelido musical saíram de um colégio estadual chamado Brasílio Machado, onde eu estudei junto com o Edgar Escandurra. E nessa época, final dos anos 70, passava uma série na televisão, na Globo, chamada O Holocausto. Acho que foi uma espécie de lista de Schindler, não sei se você recorda, que mostrava as coisas terríveis, né, que aconteceram no nazismo. E eu, nessa escola estadual, eu brigava muito. Então eu ganhei o apelido de nazista na época. Porque era violento. Era muito, não digo tão... Não é violento, mas agressivo. E aprontava muito no colégio, né? Eu cheguei a ser, por exemplo, esse meu colégio estadual, ele chegou uma época que ele proibiu, você era obrigado a vir com avental. E uma vez eu piquei todo o meu avental e costurei ele com alfinetes, diretoria. Não é exatamente. Mas aí é o contrário, exato, é uma atitude libertária. Era proibido beijar. Eu beijava minha namorada, diretoria. E aprontava algumas coisas. Onde era a escola? Na Afonso Celso, lá na Vila Mariana. Quer dizer, aí não tem e nem esse negócio da violência, não era assim, nunca fui delinquente nesse sentido, né? Mas assim, aqueles apelidos que pegaram. Né? Tanto que eu escrevo Nazi com S, né? Para sair fora disso aí. Claro, porque isso me deu muitos problemas. Eu imagino. Eu tanto recebi assédio da extrema esquerda como da extrema direita. Da esquerda para apanhar e da direita para tentar me aliciar. Uma vez saiu na Folha de São Paulo um texto, uma carta que eu escrevi na época, até criticando o Collor, né? E saiu no painel do leitor e me escreveram com Nazi com Z. No outro dia ligaram na minha agência falando assim, poxa, eu gostaria do telefone do Nazi, eu vi a declaração dele, eu gostaria de falar. Óbvio, a agência não dá. E deram para mim o telefone, não, dá ao contrário. Eu entrei, liguei em contato para ver o que era. Aí um rapaz começou a falar comigo, não, porque você sabe que nós somos do Partido Nacional Socialista, e por que Nazi? Aí eu expliquei, que nem eu expliquei, inclusive falei, olha, inclusive eu tenho raízes semitas, porque eu tenho sangue um pouco de árabe, né? E os árabes também são semitas, né? Até para ver onde para ver até onde o cara ia. Não, porque o que falam da gente não é bem assim, porque... Aí eu falei assim, amigo, deixa eu só perguntar uma coisa para você. O seu livro de cabeceira é o Mein Kampf? Ele falou, não, claro, porque eu falei, olha, então, não, mas eu queria mandar para você, não, olha, por favor, vamos encerrar esse assunto agora, tá? Porque eu sei onde você quer chegar e eu abomino tudo isso. Quer dizer, essa foi um exemplo, né? Assim como deve ter tido vários. Skinheads que tentaram me assediar, se aproximar de mim para saber qual é que era a minha, etc e tal. Mas eu acho que com o tempo, hoje, por tudo que eu fiz, por ser hoje uma pessoa, né, que já deu muitas entrevistas como essa, acho que as pessoas sabem que isso absolutamente não tem nada a ver.
Me conta um pouquinho da onde você vem. Sim, a família que eu sou, meu pai é capixaba, né? Mas eu fui criado no seio da minha família materna, que é uma família calabresa, né? Com uma grande verve de esquerda também. Meu tio é professor, chefe de cadeira de Geografia e História na USP, foi um dos fundadores do PT, foi preso, político. Eu tenho gente da minha família também que foi morta no Araguaia, né, por parte de pai. Cresci nesse caldo, por isso que num determinado momento da minha vida, quando eu prestei, a primeira vez que eu prestei vestibular, eu queria ir para a área de biológicas, fazer zootecnia, veterinária, agronomia, via nisso um campo. Né, mas você curtia bicho, é isso? Curtia bastante. É isso. E via nisso uma profissão de futuro. Quando eu entrei em escolas particulares que meus pais não puderam pagar no interior do estado. E aí eu fui para minha verve, digamos assim... Mais de esquerda, foi estudar História na USP. Nisso, a música, que para mim era um... Você já tocava assim, ou nada? Assim? Nada, eu consumia muito disco. Eu acho que o que me levou à música não foi nem um instrumento em si, mas foi o amor e a coleção de discos, particularmente do rock, né? Você sempre caiu para isso? Você não passou a época Roberto Carlos, essas coisas, não? Passei, sim. Eu tive assim, quando eu tive hepatite com 7 anos, era então 1969, 70, isso era uma coisa muito séria na época, a gente ficava isolado, né? Foi que eu ganhei uma vitrolinha e obviamente... E um monte de disco. Um monte de disco, aqueles de historinha, coloridos, e também muitos dos Beatles, da Jovem Guarda, etc e tal. Mas foi o rock mais pesado mesmo que me chamou a atenção aí já por volta de 73, com coisas como... Quem? Suzy 4, que eu até selecionei no programa aqui. Foray Crash. Você sabe que essa aí é incrível, alguém ter lembrado da Suzy 4, porque ela sumiu, né? Não foi? Pois é, e ela tinha um apelo, acho que sexual, hoje vendo, assim, muito forte, né? Porque ela era assim, junk, toda de couro preto. Imagina para um garoto, né, de 10 anos, nossa senhora. Alice Cooper, então acho que essa coisa me levou mais para a magia do rock, o que era ter uma banda de rock. Mas você sonhava? Ou nada também, era só ouvir? Era só ouvir, só era o curtidor. Você não tinha essa sereia, um astro do rock, não essas tinha coisas. Não, o que é ok, né? Não é necessário, né? Mas porque a maioria das pessoas que eu conheci, que hoje, por exemplo, tocam comigo, queria, assim, já sonhou, foi estudar. Não, o destino foi me moldando, é óbvio que eu nasci para isso. Foi as coisas que... Hoje você olha e acha que faz sentido. Certeza. Com certeza. Se fosse veterinário, seria um desastre? Não digo que seria um desastre, mas eu não teria vivido tantas coisas importantes que eu vivi, né? Como ser humano, coisas boas, coisas ruins. Acho que não faria parte tanto da minha formação como uma pessoa, digamos, tem currículo vitae. E o Edgar Escandurra, né, que todos conhecem, o grande guitarrista, estudávamos juntos, ele já no colégio fazia apresentações, tudo. Para ver se ganhava as meninas. Claro. Só para isso que serve. Não é monta uma banda para isso, né? Eu não sabia que ia ganhar dinheiro. Claro que não. E aí, como surgiu o movimento punk na época, que chamou muito a minha atenção, né? Era uma música que trazia o rock de volta, umas raízes de música mais simples, mais agressiva, mais política, né? Com tema mais pesado. Exato. Então. E nessa época, como eu conheci muitos os discos e as bandas, Sex Pistols, Clash, Ramones, o Edgar me chamava para dar canja para cantar as músicas. Ah, tá. E foi, na verdade, assim que começou. Quando eu me vi, já estava em festival de colégio. Quando eu me vi, eu já estava num barzinho. Quando eu me vi, já estava no Teatro Lira Paulistana. Aí foi. Nunca pensou, não vou fazer? Não. Quer dizer, nesse começo assim, era bico. Era bico. Não é isso? Você ia ser, então, historiador. Exato. Cheguei a trabalhar num banco durante um ano, na área de atendimento ao cliente. Deixa eu ganhar dinheiro aqui, né? E de noite eu me divirto fazendo. Era isso. Preocupação dos meus pais. Não, né? É claro. A pressão, futuro. Não vai dar certo, você vai se dar mal e tal. E no começo, qualquer coisinha é um Rock em Rio, né? Por exemplo, hoje, acabei de voltar do Rock em Rio.
Mas para mim, em 1982, 81, tem uma fita demo gravada em 2 canais, tocando no programa do Kid Vinil, Leopoldo do Rei, à meia-noite. Já era o Rock in Rio, entendeu? É isso aí, e era mesmo. E era mesmo. A coisa começou a se profissionalizar muito, no sentido de ter uma agenda de shows, ter que viajar, etc. Tinha gente já, essas coisas? Já tinha. Uma coisa meio amadora ainda, mas já tinha uma menina que cuidava das coisas, que era uma super amiga, etc. e tal. Em 85 já tinha uma grande empresária, né, que foi a Leninha Brandão, que na época era a empresária do Lobão. Então foi um momento também que começou a surgir um monte de rock brasileiro, de jeitos diferentes. Aí a coisa virou indústria. Não é isso? Aí a coisa virou indústria. Por que você acha que aconteceu esse momento do rock brasileiro? O que você acha que aconteceu? Eu acho que tem 2 coisas. A abertura política, né? Uma nova geração de artistas. Naquela época a MPB brasileira vivia uma crise muito grande de identificação, até por questões da ditadura e da censura. Os principais artistas da MPB clássica tinham se abolerado, vamos dizer assim, né? E acho que perderam um pouco uma relação com a juventude, né? Por outro lado, existia uma juventude que sempre, como eu, garotos como eu, que cresceram ouvindo rock and roll, né? E que existia e sempre existe, né? Sempre vai existir por mais que o rock esteja em crise no Brasil ou fora dele, ele ainda é um valor. Crise de mercado, né? Estou falando como olhar de mercado, não necessariamente de paixão das pessoas, mas como o mercado, o rock hoje não funciona, Se né? bem que assim, por exemplo... Não sei por quê. Eu também não sei. Particularmente para mim, que tenho assim, eu acho que o Ira conquistou um espaço no mercado, poxa, eu tenho uma agenda de shows incrível, né? Meus shows são sempre lotados com garotos, uma parte. Não é o pessoal velho que te acompanha. Não. Esse pessoal agora não aguenta. Pessoas da minha idade. Ele não aguenta te acompanhar. Não, nem eu saio para ver shows. Eu fico em casa, só faço show no canto. Porque você está no palco. Nem no cinema. Eu vejo Netflix, acendo cigarro, tomo vinho em casa. Eu acho que tem, voltando ao que você me perguntou, eu acho que tem a ver com isso daí. Um momento do Brasil, né, de fim da censura, uma abertura, uma nova geração de artistas da idade, né, de um público jovem consumidor, né, que encontrou no rock uma vertente brasileira. Porque a minha geração do rock é uma geração que trouxe o rock para a língua portuguesa, definitivamente. Não que não existe... O tropicalismo já tem elementos de rock. Claro, a Jovem Guarda também. A Jovem Guarda é a imitação do rock ingênuo americano. Né? A década de 80 trouxe alguns poetas, né, interessantes, né, como Renato Russo, como Cazuza, que eu acho que puderam refletir certas questões que já eram de uma nova geração. E aí você acha que, de alguma maneira, isso bateu com a turma que estava lá? Sim. E não teve um empurrão de gravadora, não teve um mercadão assim? Teve Jabá, teve Rede Globo. Para transformar isso em produção. Claro, é isso? Exatamente. Porque também senão não vai, né? É o que eles chamam de sinergia, isso. Né? Claro, é o mercado. Né? É o mercado. E aí chega uma hora, isso pra gente entender um pouquinho, chega uma hora a gravadora fala, bom, não tá indo mais, para, é isso e larga. Olha, uma banda que nem o Ira sempre, por questões minhas e do Edgar, até desse certo esquerdismo da gente, né? A gente sempre foi avesso a certas coisas, por exemplo, que dificultaram nossa carreira, mas também marcaram nossa imagem positivamente perante o público. Nossa resistência a fazer muitos playbacks e aparecer demais em televisão, porque a gente não via nada na televisão que se identificasse com o tipo de som que a gente fazia, né? Eu que era verdade. Alguns outros artistas da minha geração, e não é uma crítica a quem fazia, alguns artistas da minha geração, eu acho que tinham mais essa coisa até tropicalista, eu vou dizer, Titãs, se davam muito bem no Chacrinha, porque eles tinham aquela coisa colorida, de movimentação. O Ira já não tinha isso, o Ira já era um som mais hermético, né? Mais pesado também. Então, coisas como essa, a gente se recusava, por exemplo, para tocar no Chacrinha, porque para tocar no Chacrinha você tinha que pagar jabá. Você tinha que ir para a Baixada. E ainda fazer show para ele. Então a gente falava assim, não vamos fazer. Se vocês quiserem, paguem.
Aí eles pagamos, a gente, puta, que saco. Aí você foi. Pagar. Fomos 2 vezes. A primeira foi ruim. Por quê? Porque a gente era desconfortável. Interessante? Não era. Sabe o que era a nossa cara? A fábrica de som do Tadeu Django. O programa do Faustão na Bandeirantes. Antes até na Gazeta. Na noite. Na Gazeta primeiro, né? A gente era mais... alternativo. Exato. E mais ao vivo. Porque esses programas eram ao vivo, né? A gente se incomodava muito com playback, né? E então isso dificultou muito. Prejudicou de verdade? Olha, uma faca de 2 legumes, né? Como a gente fala, né? Prejudicou porque o Ira podia ter vendido mais. Naquela época, disco era dinheiro, exatamente. Né? Isso fazia tocar no rádio, aparecer na Rede Globo. Mas, por outro lado, marcou o Ira, perante o público, com uma banda verdadeira. Teve uma queda muito grande na década de 90, por conta desse nosso hermetismo, em parte, e também por, assim, digamos assim, abusos de álcool e drogas que são típicos numa banda de rock. Eu, particularmente, né, tive minha fase muito junk, né? Muitos, né? De 90, muitos tiveram. Mas, graças a Deus, sobrevivi. Você saiu, né? Você conseguiu sair. Exatamente. Por quê? Sorte? Sim, por sorte, por determinação minha. Né? Muita gente morreu, mas eu, na hora que, de vontade própria, profunda e verdadeira, resolvia levantar a mão e falar assim, vou me reabilitar, né? Raul não conseguiu, um monte de gente não conseguiu. Você sabe, na clínica que eu fiquei, foi a última clínica que ele ficou. E tinha um quarto, porque assim, você vai evoluindo no tratamento e você vai para quartos... vai melhorando de quarto. Ah, é? Quanto mais junk você tiver, pior o seu quarto. Você não pode ficar muito sozinho. É prêmio? Não assim de ser ruim, mas ter muita gente. Ah, entendi. Primeiro Ninguém pode ficar sozinho. Todo mundo junto. Para você chegar num quarto que você vai, acho que com 2 pessoas, não lembro se tinha quarto individual, você precisa estar num nível já de confiabilidade. Entendi. E o primeiro quarto lá chamava-se Quarto Raul Seixas, que eu acho que ele não passou. Não passou do primeiro. Quarto. Já foi uma fase, ele chegou lá já em fase bem terminal. Uma pena, né? Mas eu consegui depois, eu fiquei o tempo mínimo, que são 28 dias, me determinei bastante, saí de lá já fazendo show. Depois caiu de novo? Olha, eu passei quase 3 anos, não, cocaína eu nunca mais usei desde o dia 26 de abril de 1997, que eu não entrei lá. Depois de alguns anos eu voltei na maconha, parei novamente em 2007. E também frequentei durante muitos anos grupos anônimos, né? Que é assim que a gente tem que falar, né? Para não quebrar o anonimato, né? Que também foi muito importante para mim num processo de ressocialização. Porque eu precisava de companhias de pessoas que tinham o mesmo propósito que eu. Porque o problema não é você se tratar numa clínica. Porque na clínica está tudo sob controle. Está tudo certo. É quando você sai, você vive exatamente o mesmo ambiente. Com as mesmas pessoas. Você estava antes. Ainda mais no meu caso, porque eu trabalho num lugar de ativa, né? Bebida, drogas, que é normal na noite, no rock, no estúdio, na gravação. Quase como comportamento. Exatamente. Mesmo. O sucesso subiu na cabeça de vocês, as brigas que vocês tiveram, que também acontece, podemos elencar, né? Sim. Grupos de rock que o pessoal se pega de porrada, né? Assim, sabe essa coisa de se achar o gostosão, eu sou mais gostosão que você, como é isso? Olha, no nosso caso, no meu caso, eu acho que nem tanto nesse sentido, assim, de subir a cabeça, no sentido de se achar uma deusa, etc e tal, mas todo mundo busca o sucesso, e o sucesso tem um preço. O que é? Noite sem dormir, viagens, entrevistas, todo um excesso que espiritual, emocional, físico, que realmente irritam você. Você tem que conviver com os músicos, né? Que não todos começamos como amigos, mas depois de 20 anos você convivendo com, né, os hábitos das pessoas, com as manias delas, isso juntando todas essas condições aí que eu te falei, acabam criando áreas de conflito. Né? E isso, em cima do palco, é muito difícil de você resolver. Porque se eu tivesse um trabalho onde eu tivesse uma distância segura entre as pessoas, onde eu não tivesse que me envolver, seria outra coisa. Agora, numa peça de teatro, um grupo de teatro, um grupo de música... De alguma maneira vocês têm que se afinar. Tem. Né? Mas os Rolling Stones, não que eles brigam, mas eles não se dão tão bem, não é isso? Pelo menos dizem que não. Dizem que não. E os caras estão aí até agora, funcionando
por dinheiro, provavelmente. Não sei. Eu acho que só dinheiro nunca é, né? Eu acho que a gente que é músico, né? Eu toquei agora com o Tony Tornado, né? A gente estava comentando aqui em off já, 85 anos, né? Que profissão bacana que eu tenho, e eu que gosto de futebol. Veja o jogador. Imagina, assim, grandes nomes como meu amigo Casagrande, que já revelou, assim, que um dos problemas que ele tinha foi que quando parou, ele deixou de receber aquela adrenalina quando ele marcava um gol no estádio lotado. Então o jogador tem um prazo para lidar com essa emoção, com essa adrenalina, tem prazo. É verdade, vai acabar. Não. Um monte de gente. Tony Tornado, com 85 anos fazendo show. Eu sou capaz de perder a voz numa discussão no telefone e não perder fazendo 3 shows seguidos na mesma noite. Então a gente mexe com a alma, é o que os americanos falam de soul, né? Tanto que tem um gênero musical americano chamado soul, não é? Então, assim, é um exercício de emoção, de controle também da emoção, porque eu também não posso, ao mesmo tempo que eu tenho que lidar com ela, eu não posso subir, por exemplo, como num show no Rock in Rio com 200 mil pessoas e deixar aquilo me eletrocutar, né? Ao mesmo tempo você também comanda as pessoas e você tem essa questão do poder de fazer as pessoas... Existe isso, né? Você se sente poderoso porque você conduz aquela massa toda e ao mesmo tempo para um determinado estágio. E tem a responsabilidade disso. E o público também, você não pode esquecer, é como uma galera do Coliseu. Se você também perde o controle, se você não tem isso, pô, cai para cima, ele te vaia, entendeu? É um exercício muito sedutor, muito prazeroso. Perigoso. Perigoso. Quando você fala bastante espiritual, espiritual quer dizer espiritual? Do ponto de vista eu acho que existe emoção. Ou alguma coisa assim, não? Eu acho que sim, também. Eu tenho esse lado. Eu sou de uma formação católica, minha família calabresa super católica, né? Passei por influência do meu pai, estudei o espiritismo, né? Li toda a obra do Kardec, frequentei a Umbanda, gosto da Umbanda. Frequentei o candomblé, fui pré-iniciado no candomblé na Bahia, em 1988. Depois, por questões das drogas, etc e tal, larguei qualquer relação, né? Acho que até esse meu lado esquerdista, ou ex-esquerdista... É ateu, esquerdista tinha que ser ateu. Eu tentei ser estruturalista, marxista, né? Também. Não rolou. Mas acho que eu passei por um processo de algo que sempre me chamou a atenção, que é o culto de orixá, né? Então eu acho que eu fiz um caminho inverso. E hoje eu comecei um caminho que agora chegou numa certa plenitude, que é um processo de africanização, ou de desincretização. A gente tem o sincretismo brasileiro. Claro, né? E você foi purificando, vamos chamar desse jeito. Foi limpando. Não purificando no sentido que você sei, não de sujeira. Mas você foi ficando no essencial, como veio da África. É isso que você quer dizer? Exatamente. Eu sou Mas iniciado. O que significa isso? Olha, eu sou iniciado em Ifá, que é algo que, infelizmente, a diáspora brasileira perdeu no culto de orixá. Ifá é uma divindade da sabedoria e do destino. É ele que fala no chamado jogo de búzios, né? E ele é importante na condução do seu caminho para os seus orixás, que você pode entender como arquétipos humanos e arquétipos da própria natureza, né? Numa relação onde, se você for ver como o Yorubá encara certas coisas sobre a vida, você vai achar que eles já sabiam empiricamente coisas como a genética. O culto de ancestrais que eles têm, e a influência que a ancestralidade tem na nossa vida, ou seja, nossos antepassados, é muito mais do que essa coisa de fantasma que vai aparecer na sua casa. Mas é a coleção de informações que o nosso corpo tem, em termos de saúde, em termos de humor, em termos de traumas, que a gente carrega em 7 gerações, segundo eles. Que num total de mais de 250 parentes que no passado nos influenciaram positivamente ou negativamente. Para ser quem você é. Isso não é genética? Teoricamente, você seria, então, exatamente. Soma, não sei se é exatamente. Sim, o resultado dessas 240 exatamente, pessoas, é isso? E por que 7 gerações e não 10? Porque não tem explicação. É a teoria deles, né?
Então, sua também? É o que eu acredito. Nós tivemos uma semana intensa de ensaios para preparar para um dos shows mais importantes da nossa carreira, que foi o Rock in Rio. Depois disso, ainda fiz um outro show no sábado. Domingo, fui para Recife fazer um pocket show, que fez parte do financiamento do meu disco, né? Eu tive um disco que em parte foi pago pelo Funk, numa pré-venda, né? Então eu cheguei, eu ainda tô meio assim. Sempre que a gente faz um disco, faz um livro, ou quem faz livro, a gente morre um pouco. Eu penso passa assim, pra lá. Claro, porque depois que eu saí lá, foi tão emocionante. Você sai lá do palco, você fala assim, passou, acabou. Esvazia um pouquinho. Dá um pouco de vazio. Você falou do medo, talvez, né? Uma coisa que eu tenho que lidar que é isso. Quando é que vai ser de novo, né? Como diz a música do Iro, o que cantarei depois, né? Então é uma coisa, é um vazio que você também tem que lidar, né? Essa coisa, não é só subir no palco, é sair e depois ficar no silêncio de um quarto, ou ficar só com a memória daquele momento que você gostaria de eternizar, de viver para sempre, como uma criança num playground, assim, sabe? Agora, você está fazendo um trabalho novo, Sim. completamente diferente ou com referência? Não. É uma continuação do que você fazia? Eu acho que tem coisas, óbvio, que vão surpreender o público, né? A gente procuro me surpreender para poder surpreender, né? Mas, assim, os elementos da música, Você tem tesão, né? Ainda de criar? Tenho. De fazer? Tenho. Tem muita gente da minha geração que perdeu. Que perdeu, então, exatamente. Porque não tem mais o disco. Eu não, faço disco pra mim. Pra chegar primeiramente, pra chegar em casa eu ouvir, tomar um vinho com a minha garota, fica falando, traz essa música de novo. Não, e gostar, eu faço música, eu faço o tipo de música que eu gostaria de ouvir. Entendeu? Você faz pra você. É claro. É verdade mesmo? É verdade. Você não que faz eu não queira agradar. Não, claro. Mas eu me uso você como não referência. faz para agradar. Não, eu faço para me agradar. Eu sou o único parâmetro que eu posso ter. E eu acho que existe gente como eu que tem uns gostos parecidos. Hoje tem aplicativo para isso, não tem? Você bota uma música, aí eles dão outras sugestões, parecidas. Né? Eu acho que é meio assim que funciona no cérebro, né? Então eu gosto de fazer disco. São projetos, são coisas que eu acho que me mantêm também saudável mentalmente. Acho que qualquer um na sua atividade tem que ter isso, claro. Né? E eu gosto de música, eu gosto de fazer, gosto de ouvir depois, né? Então, o que você ouve que não seja você? Eu ouço pouco rock. Eu ouço muita música, eu gosto muito de Fela Kuti, que é o pai do Afrobeat. Gosto muito, tem quase tudo dele. Gosto muito de blues, ouço jazz também. Gosto principalmente do bebop, Coltrane. Das antigas, assim. Das antigas. Jazz, jazz tradicional e bebop. Free jazz, não gosto muito, não. Já foi saindo. Já. E eu gosto de ouvir coisas exóticas, ouvir música cigana. Eu tenho um disco que eu ouço toda hora lá em casa, que é de canções calabresas sobre o Omertá, sobre o código de honra da máfia. Tem será que chama a música dela Máfia? Os calabreses são muito marcantes em São Paulo, né? Isso me leva muita saudade, porque eu sou o bisneto mais velho, neto mais velho, filho mais velho. Eu pude conviver com meu bisavô, né? Que mal falava português. Minha bisavó nasceu em Damasco, né? Também não falava mal português, né? Então eu tive a felicidade de viver muito isso, uma coisa que infelizmente a gente perde, né? Porque eram conceitos de família, né? De almoço junto com os avós. Já não é mais possível fazer dessa maneira. É verdade. Não sei se é bom ou ruim, mas de qualquer maneira é um fato. Né? Como você se imagina daqui pra frente? Tony Tornado, sim? Olha, axé, tomara, porque chegar a essa idade, podendo estar com disposição, com saúde, com lucidez, né? Que é o mais importante. Acho mais importante. Né? Mais importante. Como você acha que é? Qual que é o teu plano? Eu hoje aprendo a levar muito a sério os planos. Mas assim, eu tenho um esboço que provavelmente não vai dar certo, porque... Quase nunca dá certo os planos, né? 70 anos, ir lá para minha casa no sul da Bahia, virar aquele velho bonachão que recebe os netos e toma um vinho e fala umas besteiras ainda, cozinha um pouco, bota um disco, entendeu? Esse é um plano. Agora, eu não sei se com 70 anos eu não vou estar sentado aqui tendo um papo, como eu estou tendo agora, falando sobre o meu novo disco. O que você acha que nós somos? Olha, eu não sei se eu sou tão pessimista como o Pondé, que é um cara que eu gosto bastante. Mas eu sou da opinião que a humanidade é um projeto que não deu certo.
né? É claro que a gente, na nossa vida particular, né, a gente procura fazer né, se cercar de uma qualidade, né, humana, de vida boa. Isso é a formação dos nossos amigos, das nossas, né, relações pessoais, afetivas, né? Mas realmente você vendo um mundo assim de tanta intolerância, imbecilidade, né, e violência, alguém pode dizer, mas hoje aparece mais do que antigamente. Não era imbecil, né? E violento e intolerante, a gente, que eu digo todo mundo, assim, né, de uma maneira geral, essas guerras todas, historicamente, ou talvez a gente estudou história, né, tá certo? Quando a gente não foi... o ser humano não foi. E talvez hoje a gente tenha mais acesso à informação, que nem a corrupção também. Será? Hoje a gente sabe mais. Mais corrupto fala mais, né, sobre... Assim, quando a gente não foi, né, quando a gente viveu no paraíso idílico... Eu procuro pensar assim, por isso que eu digo que eu não sou tão pessimista, mas eu não sou um otimista. Eu sou alguma coisa, um meio termo. Agora, eu acho que não vejo assim... nenhum movimento que me mostre que a humanidade vai melhorar, no sentido de ser mais tolerante, de usar de uma maneira tão estúpida como se usam hoje a internet, né? De criar grandes solidões, grande solidão, né? E grande narcisismo babaca e intolerância, né? A gente tem uma dificuldade, o ser humano, muito grande de conversar. Qual é a parte otimista que eu não estou entendendo? Senão, eu não Onde que está a parte otimista? Você ainda está aqui. Eu ainda estou aqui. Senão eu já teria me matado. Pô. Eu acho que o lado otimista, assim, você vai encontrar, tudo bem, deixa a humanidade de lado, pegue sua namorada, sua esposa, o seu namorado. Mas na verdade é o filósofo. Então eu vou viver o meu cantinho, é isso. Porque de verdade você não acredita que seja... Eu acho socialmente o homem uma experiência que não deu certo. Seres em desenvolvimento. Então tá bom, valeu, obrigado. Você ouviu Quem Somos Nós? Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca.